Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do nosso Papo Pet, comigo, Patrícia Vaz, com a jornalista Ana Sofia Schuster. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Pati. Vamos lá para mais um Papo Pet. Com a presidente de honra da ONG Animal.com, Dalva Borges Pires Donadel. Tudo maravilhoso, gente linda. Um carinho de Deus, porque agora, olha, o assunto vai ser relevante. Estamos recebendo a doutora Ana Cristina dos Santos, médica veterinária oncologista da Clínica Conexão Animal. Tudo bem? Tudo bem, você? Prazer em recebê-la. Obrigada. E é isso aí, gente linda. Nós vamos falar hoje sobre oncologia, que a doutora Ana é especializada, né, em oncologia. Quais assim os casos mais frequentes que aparecem lá na Clínica Conexão Animal? O mais frequente é tumores de pele. Aí depois disso, tumores no fígado tem aparecido bastante. Tumores mamários também, que o Brasil tem maior taxa de tumores mamários em cadelas e em gatas, praticamente do mundo, assim. Então, em países desenvolvidos não tem, por causa da castração. E no Brasil ainda a gente está lutando para chegar lá. Com esses tipos de... E qual o tratamento, assim, que diz assim, ó, eu preciso urgente fazer esse tratamento. E como evitá-lo? Tem muitos tumores que a gente não sabe exatamente qual é a etiologia. Então, do que ele aparece? Tumores de pele em animais clarinhos, a gente sabe que ele está relacionado com o sol. Questão então, realmente de raios ultravioletas. De raios ultravioletas. Então, eles têm muito em pitbull, American, gatinhos brancos. Então, todos os animais que eles acabam não tendo uma boa pigmentação ao redor do olho, na pele, na orelha. Então, acontece bastante assim. Então, a gente já começa desde cedo a ter prevenção. Existem alguns protetores solares para animais, mas pode ser, dependendo do caso, até utilizados de pessoas, mas daí o veterinário vai conseguir fazer esse acompanhamento. Então, normalmente, quando o animalzinho já vai para a primeira consulta, vai começar o esquema de vacinação, o veterinário já vai ver ali, ele já tem uma predisposição a ter aparecimento de câncer de pele, igual em pessoas, não é? E aí a gente já começa com esses cuidados preventivos. Então, não deixar ficar no sol, apesar deles gostarem tanto, né? Uhum. Mas evitar que eles peguem sol em horários com o sol mais forte, agora no verão, no inverno, então por causa dos raios ultravioletas. Então, só pegar aquele solzinho de manhã até as 10 e depois das 4 horas da tarde. Mas ele gosta. Mas tem que levar em consideração a saúde dele, né? Ana, mas como é que como é que a gente percebe que tá com esse câncer de pele? Porque pensamos assim, ó, ele tem a pelagem, né? Sim. Já é, às vezes, um pouquinho difícil. Uhum. Alguns têm a pelagem longa. Como identificar isso? Até porque, recentemente, um vizinho meu me falou que uma labradora que eles têm teve câncer de pele. Sim. Normalmente são feridas que elas não cicatrizam. Então, é uma ocorrência comum, a pessoa chega e diz assim, ele tá com essa feridinha aqui na barriga, que mudou de cor, ou aqui na orelha, ou aqui no olho, ou nessa região próxima ao ouvido, que normalmente tem menos pelinha ali. Aí é uma ferida, a pessoa nota uma ferida, assim. Às vezes essa ferida ela pode ter sangramento ou não ter sangramento, e chama atenção. Às vezes ela começa a ter uma casquinha, e cai a casquinha, e volta a ferida como de novo. Alergia? Parecido, só que normalmente ela não é uma coisa difusa. Ela seria uma marquinha, uma feridinha pequenininha. E essa feridinha ela vai crescendo e talvez aparecendo em outros lugares. Por exemplo, na barriguinha de um pitbull. É bem comum de ter hemangiosarcoma, ou tumor de células escamosas. Então, ele aparece como se fosse um monte de ferida, mas elas não são pequenininhas e aquele grossinho de como se fosse uma alergia. Quando você explicar para o ouvinte esse sarcoma, o que é realmente isso aí? Então, os tumores, eles têm alguns tipos de tumores. Então, ele pode ser, por exemplo, como se fossem famílias de tumores.
Então, ele pode ser um sarcoma, que é um tipo de célula de origem. Ele pode ser um carcinoma, ele pode ser um melanoma. Então, cada um deles aparece em um tipo de células. E aí está incluída a origem embrionária dessa célula, né? Tá. Então, por exemplo, um melanoma, ele é de uma célula redonda. O outro é de uma célula fusiforme. Então, uma célula redonda é redondinha, fusiforme é compridinha. E quem vai fazer essa diferenciação é sempre no laboratório. A gente não consegue olhar para um tumor e dizer assim, esse daqui é um sarcoma. A gente pode imaginar, devido ao local... E a experiência, né? A apresentação acaba sendo mais comum esse tipo de tumor ou aquele tipo de tumor. Então, ninguém vai conseguir em casa olhar o cachorrinho e dizer assim, acho que tá com sarcoma, né? Não, não vai. Mas chama atenção, então, ou uma ferida que ela não cicatriza, ou então o aparecimento de nódulos. Certo. E aí, isso também é uma coisa que normalmente a pessoa vê assim, tava com um carocinho e esse carocinho começou a crescer, ou esse carocinho começou a aparecer em outros lugares. Então, a gente precisa sempre ter atenção a isso. E então, em labrador, é quase sempre na barriga que aparece. Na orelha, ao redor do olho, porque são lugares onde tem menos pigmentação. Então, quando você olha para um cachorrinho e você vê assim na pálpebra dele, normalmente a gente olha para o cachorrinho e você vê a pálpebra, ela é escurinha, assim, né? Como se tivesse passado um lápis ou um rímel. E quando ela é bem clarinha, aí a gente já precisa prestar mais atenção nesse animal, que ele tem uma tendência maior a ter esses problemas de pele. Sim. E eles podem, daí, acabar virando um tumor. E no caso de mama, assim, por que a gente vê tanta incidência? Uns dizem que é por causa da ração. Essa ração nossa, diz que tem muito sódio, não sei o quê, e muita mistura que vai ocasionando tumores nos nossos animais. Que realmente, assim, não existe de verdade. um estudo que consiga correlacionar a alimentação através de ração com o aparecimento de tumores. Mas o tumor de mama, ele está relacionado, a maioria deles, ao fundo hormonal. Então, cachorras que não são castradas. Para a gente conseguir prevenir o tumor de mama, nos estudos mais antigos tinha que precisava ser castrado precoce. Agora isso daí já está sendo revisto um pouquinho, Sim. porque quando castra precoce acaba aparecendo outros tipos de tumores. Sim, porque tu acaba fazendo... Até o Dr. Wilson esse dia esteve conosco aqui falando sobre isso, né? Dessa questão da castração muito precoce, porque até o desenvolvimento do animal também, né, acaba sendo prejudicado. Estão fazendo vários estudos, mas todos eles chegam à mesma conclusão, assim, precisa mais estudos, um número maior de animais para poder saber se realmente tem essa interferência, não tem essa interferência. Se sabe nos estudos que fez, por exemplo, que cachorras de porte grande, quando elas são castradas mais precoces, elas têm um maior aparecimento de tumor ósseo. Então, é um estudo que já foi feito, já foi publicado, existe esse estudo. Agora, a gente tem que levar em consideração o controle populacional. Claro, uma coisa... Né? A gente tem que levar no peso. Hoje existe um tratamento para o câncer. Ótimo, mas para o controle populacional é muito Ainda mais não. difícil, né? Mas porque agora tocando nesse assunto, diz que é bom o primeiro cio, mas também, vamos ver se isso tem veracidade. Com 6 meses, assim, mais ou menos, já se pode castrar. O que não pode acontecer é aquelas castrações pediátricas, né? Que se fala de 3 meses. Mas 6 meses já não dá para a gente ficar atenta antes do primeiro cio? Já. Quando apareceu a castração pediátrica, ela começou assim nos Estados Unidos. E aí, esses animaizinhos todos, eles eram castrados ali com 2 meses, 42 dias, para controle populacional, para desaparecer tumor de mama, porque tinha esse estudo, então, e que aparecia assim, ó, que se as cachorras e gatas, elas forem castradas antes dos 6 meses, a probabilidade de aparecer um tumor de mama, ele é menos de 0,5%, se esse tumor for relacionado ao hormônio, né? Se não for relacionado ao hormônio, a castração não vai ter problema nenhum. Entre 6 meses e 1 ano,
esse aumento da probabilidade de ter tumor de mama, ele já passa ali perto dos 10%. E depois do terceiro cio, ele já não tem mais influência. Então, se o animal for ter câncer de mama e ele for hormonal, essas células elas já vão estar sensibilizadas e vai aparecer o câncer. É E delicado. o câncer ele também está relacionado, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho com relação à longevidade dos nossos pets, Sim. né? Também. A gente sabe que quanto mais velho o animal, mais chances ele tem de ter um câncer, porque o câncer ela é essa questão da degeneração do nosso corpo. E esses cânceres que dão, a gente percebe às vezes alguns tumores, seja em macho, fêmea, quais são os tipos que a gente vê mais assim quando o cachorro já é mais longevo? Ele acaba aparecendo bastante de pele, que é bem Também. comum. De fígado, melanoma, ele aparece bastante também, que é um tumor que ele aparece na língua, algumas vezes na pele também. De coração é mais infrequente, mas pode aparecer. E tumores no cérebro. E essas eu vou dizer tumor, que a gente acha, às vezes tem essas lipomas que nascem assim, em alguns cães. Eu tenho um beagle que é cheio de lipoma. Aí nós levamos até para fazer uma consulta e tal, foi biopsiado, não tinha nada. Até em que momento que a gente tem que começar a prestar atenção? Isso aqui já não é normal. O tamanho dele. Mesmo um lipoma, mesmo ele sendo benigno, ele cresce e cresce bastante. Então, ele começa a comprimir as estruturas ao redor dele. E isso pode acabar levando a uma falta de qualidade de vida. Então, tem que extirpar isso. Ele pode ser, por exemplo, só subcutâneo, então só embaixo da pele, ou ele pode ser na parte muscular, embaixo da parte subcutânea. E isso daí acaba sendo bem problemático, porque ele começa a comprimir muito musculatura. Que a gente não vê, né? Não vê. Então, você passa a mão, às vezes você sente assim, tá bem gordinho, mas não é. É um lipoma. Um detalhe, eu passei por uma situação assim com a Atena. Ela começou a sair esses lipomas tudo certo, numa pata, aí foi retirado, depois foi retirado uma patinha dela, e ela vivia feliz, de repente no dia ela caiu e não levou uma semana, morreu. Será que ele já estava em todo o corpo? Como é que foi? Por que isso aconteceu dessa forma? Sem eu examinar ela, né? Aí já tô entrando assim. Aí já tô exigindo demais. Imaginando ali na minha bola de cristal. Mas assim, tirou o lipoma, ele é benigno. Ele não tem probabilidade dele ficar, dar metástase num outro lugar. Então, assim, aí ela tinha um lipoma na perna e esse lipoma da perna foi pro cérebro dela. Não acontece, né? Ele é benigno. Mas, às vezes, ele pode não ser um lipoma. Ele pode ser, por exemplo, um lipossarcoma. Então, ele tem característica de célula gordurosa, mas em alguma parte dele, ele é maligno. E aí, ele, sim, pode levar a outras coisas. Normalmente um lipoma não levaria a você fazer uma amputação de membro. Se a Ana Sofia teve ali a cachorrinha, né, o beagle, ela sabe. Então você passa a mão, você sente ali, é uma bolinha mais durinha, ela se mexe, mas não dói, não tem sangramento, não tem nada disso daí. O animal não sente nada, ele às vezes sente desconforto. Desconforto, né? Eu digo por mim, eu tinha um nas costas. E aí, eu deixei, né? Porque era pequenininho, era um lipoma, tudo bem, não tinha problema. Quando ele começou a crescer, eu comecei a sentir pressão no ombro. Então, aí eu tive que tirar. Incomodou. Né? Incomodou. É a mesma coisa para eles. Mas um lipoma, só pelo lipoma, não teria por que amputar. Talvez tinha alguma coisa a mais. Então Doutora, delicado. Eu desejo voltar no assunto do sol, né? Porque assim, o meu pacato e a minha Meg adoram tomar um banho de sol. De manhã, o sol das 7 horas. meio-dia pra cima. Não, de manhã, às 7 da manhã. Não, o meu é meio-dia pra cima, Meio-dia no olho do também. sol. E aí, das 7 horas, tudo certo, doutora? Tudo certo, É? né? Até 10. Até 10, Até as 10. tranquilo. Se não tiver horário de verão. Depois das 10 até umas 16 horas, põe no carro, dentro do carro, com tudo aberto, porque eles adoram ficar no carro. É muito calor, né? Não, mas é tudo aberto, né? Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, agora, sobre o tratamento. Porque antigamente, e eu vou dizer que isso
não sei, me corrige, Ana Cristina, se eu estiver errada, mas o quê? Uns 10, 15 anos atrás, o câncer era quase que uma sentença de eutanásia. Hoje, como são esses tratamentos? Assim, é eficiente? A gente consegue realmente ter uma sobrevida para esses animais? Consegue ter uma sobrevida grande, dependendo do tipo de animal, do tipo de tumor e dependendo também de quando foi diagnosticado. Porque algumas vezes o diagnóstico ele vem muito tarde. Igual acontece para pessoas, claro, acontece para animais também. Então, não é todo mundo que tem esse costume de fazer exames periódicos nos animais. Nem em casa, às vezes, você não faz. E o certo seria você fazer. Nem na gente, às vezes, Nem né? na gente. Então, você fazer um toque no teu animal, passar a mão no corpo inteiro, ver se não tem nada, se apareceu alguma coisa. Mas a nível de tratamento, o tratamento ele é bem avançado. Existem várias possibilidades, assim. Existe radioterapia, igual existe para pessoas. Existe imunoterapia. Então, aqueles medicamentos ali que às vezes as pessoas assim, eu tive que entrar no SUS para pegar. Tem alguns que têm aplicação em linha veterinária também. Então, o tratamento ele já está bem avançado para uma série de tumores e ele acaba tendo uma expectativa de vida melhor com qualidade de vida. Que é sempre que a gente procura na medicina veterinária. A maioria deles, infelizmente, acaba a gente não conseguindo a cura, mas consegue qualidade de vida e longevidade. Não há necessidade, porque eu penso assim, ó, quando a pessoa, tô com tumor, como eu tenho um caso, a pessoa já pensou imediatamente na eutanásia, porque vai gastar muito. É isso que a gente às vezes tem que ponderar. Então, muitos animaizinhos são sacrificados porque a pessoa diz que não tem condições, a pessoa diz que é difícil, entende? Ficar cuidando do animal com esse problema, mas é o último caso isso aí, né? A eutanásia é quando o animal já não tem mais qualidade de vida. Pois é, mas aí por que, eu te pergunto, porque tem pessoas que, não adianta isso aí, é melhor fazer eutanásia. A gente vê profissionais falar isso. Sim. Isso tem fundamento ou é o último recurso para com o animal? Não tem fundamento. Mas sempre quando você fala em câncer, as pessoas elas se assustam. Porque normalmente a gente traz pra gente. Então você escuta um diagnóstico. Quando a gente vai dar um resultado para uma pessoa, né? Ali tá teu cachorrinho, o teu filho, o teu irmão, o teu companheiro, o teu apoio. E aí alguém vai dizer assim, bom, então, infelizmente ele tá com câncer. E quando você escuta aquilo dali, o teu cérebro, ele acaba trazendo, eu acho, para nossa vivência. Então, eu tive uma avó que morreu de câncer. Eu tive um amigo que morreu de câncer. Eu vejo uma pessoa na rua, essa pessoa tá magra, ela tá sem cabelo, ela parece doente, ela só pode estar com câncer. E ela provavelmente ela vai morrer. Então, o meu animal ele vai morrer também. E a gente traz aquilo dali, a pessoa fica nisso e fica remoendo, assim, né? O Billy tá com câncer, meu Deus, o Billy tá com câncer, ele vai morrer. Então, a primeira reação, normalmente, assim, eu não quero que sofra. Isso, se escuta e aí bem se eu não quero que sofra, então eu prefiro que a gente abrevie esse sofrimento. Mas se ele for procurar alguém que ajude, talvez a não chegar nesse sofrimento. Porque algumas vezes é fácil. E tem animais que às vezes têm uma sobrevida de 2, 3, 5 anos com uma boa qualidade de vida. Imagina que para um cão, por exemplo, é muito tempo. É bastante tempo. E esse tratamento ele pode ser, por exemplo, cirúrgico e clínico. Geralmente se faz as duas coisas, doutora. Faz a remoção quando é tumor e ainda tem que fazer quimioterapia. Como é que é esse tratamento? A maioria dos tumores, o tratamento principal, ele é cirúrgico, quando ele for possível. Existem alguns que não existe a possibilidade ou não é indicado a cirurgia. Mas, então, sempre a gente parte do princípio de fazer a cirurgia e depois fazer uma quimioterapia ou, se a pessoa puder e tiver indicação, radioterapia ou imunoterapia. Então, possibilidades existem várias, assim. Assim como também a gente sempre tenta fazer acompanhamento paliativo. Então, você vai cuidar de dor,
bem-estar, alimentação. Sempre vai ser um tratamento multimodal. Sim. Porque, por exemplo, começou a quimioterapia. Alguns quimioterápicos, eles têm tendência a dar lesão cardíaca, a dar lesão renal, a dar vômito, diarreia. Normalmente não chega a um ponto que chegaria à dose que é utilizada por uma pessoa. Então, esses sintomas, eles são mais leves, assim. E isso daí também interfere na qualidade de vida. Sim. Qual a taxa de câncer maligno nos animais? Tem essa informação, doutora? Depende de qual deles. Cães e gatos. Então, cada taxa de sobrevivência, ela depende do tipo de tumor. E aí, esses tipos de tumor, eles têm como se fosse nome e sobrenome. Uhum. Então, por exemplo, um tumor de fígado, só falando no tumor de fígado, ele pode ir, assim, de 30 dias até 5 anos. Dependendo do tipo, do que ele expressa. Então, quando a gente faz exame para saber o tipo de tumor, é bem parecido com o que a gente faz para pessoas. Tem o nome, o sobrenome, a família, o pai, a mãe, o filhinho, né? Todos eles ali. Então, tem um monte de painel diagnóstico para a gente saber. E esses painéis diagnósticos, eles ajudam a gente a escolher o tipo de medicamento que a gente pode utilizar. Não são tratamentos ou exames, assim, com um custo muito barato. Isso que é. Principalmente os protetores, né, gente? Mas, assim, ó, Dalva, sempre a gente tem o plano A, a gente tem o plano B e a gente tem o plano C. Então, assim, eu ofereço para você o que existe de melhor. Olha, tem que tirar o tumor, a gente tem que fazer o histopatológico, fazer a imunistoquímica, fazer isso, fazer aquilo outro. Quanto que dá? Dá 30 mil. 2, 3 mil. É isso aí. É isso. Então, eu já gastei, assim, deu 5 mil. Aí, isso. não, nisso daí eu não consigo. O que eu consigo? Eu consigo, então, fazer um histopatológico, para eu saber se é um sarcoma, se é um carcinoma, se é um melanoma, o que ele é. Aí... Isso depois de pagar a biópsia. Não, eu paguei 11 mil e pouco por um cachorrinho, mas Ana, graças a Deus melhorou. Tá bem, Tem ótimo. alguém que faz em Criciúma radioterapia? Não. Daí como é que faz? Tem que levar para um outro centro? Tem que levar para outro centro. Só tem 2 no Brasil, né? Tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá. Ele Mas eu acho que daí é só para aquele cavalo de raça, né, doutora? Então, mas não, tem animais. Acho que tem animais que fazem, porque... Né, se não tivesse procura, não teria 2 centros já que deixa eu fazem, só né? falar um negócio ali. Quando eu disse que gastei 11 e pouco com um cachorrinho que sobreviveu, graças a Deus, tá bem. E quando eu vi, era um cachorrinho de rua e tal. Olha, eu tenho que agradecer aqui, porque eu paguei. Não, também a OSS Vira-Lata que levantou a bandeira junto, fui lá pedir mesmo ajuda. E a gente conseguiu, assim, sanar a dívida, né? Fazendo promoções e coisas. E hoje ele vive, olha, é um dos mais famosos daqui de Criciúma. E tem até Instagram, entende? Então, acho que são esses. Só que é muito uma pessoa que às vezes ganha 1.200, 2.000, 3.000, 5.000. Não tem consegue. como, não consegue. E qual é o plano C? Agora eu fiquei curiosa. Então, o plano C é se você conseguir fazer uma cirurgia, mas não consegue fazer a quimioterapia, não consegue fazer o resto, você faz a cirurgia. Porque você vai tirar aquilo que está incomodando, né? Então, por exemplo, assim, tá com tumor de mama. É bem comum o tumor de mama ele ulcerar. E aí fica aquele cheiro desagradável, da bicheira. Ninguém quer o cachorrinho dentro de casa, né? Então, e o cachorrinho tá sofrendo dor. Aí a gente tira aquilo dali e aí você utiliza medicamentos conforme o poder aquisitivo da pessoa para que a gente consiga dar qualidade de vida. E é isso que nós vamos dar. A gente vai tirar a inflamação, vai tirar a infecção. Que a origem e o sem que tirar. é. Mesma coisa o tratamento do câncer ginecológico em cadelas. Sim. Também, que é muito sofrido. Eu ajudei a pagar um tratamento ginecológico de uma cadela de rua que vivia lá no Rio Maina, porque tem sangramento, tudo Tem isso, sangramento né? leva anemia. Então, sangramento crônico leva anemia.
Então isso, e dor, né? Uhum. Tem animais que às vezes chegam a ficar com a vulva totalmente deformada. Ele pode acabar, existem relatos do TVT, ele dá metástase em órgãos. Então, Minha nossa. a gente às vezes Obrigada, pensa viu, assim, cachorro ah lá. não, só é ali na vulva, né? Não vai dar muito problema, mas pode dar. Ah, aí é delicado, E aí né? tem a prevenção, né, doutora? É Aí tem a importante a prevenção. vacina, né? Sim. Existe vacinação para... Mas pro TVT tem vacina? Não, né? Não, Não, TVT não tem. não Tem, tem. é. não, imagina que desculpa. tivesse. O TVT, o que é assim? Porque um passa pro outro, né? Se fosse um HPV. Se um... Sim, Será? é um tumor venéreo transmissível. Venéreo transmissível. Que coisa, Ele né? dá na vulva, no pênis, né? E ele transmite através de relação sexual ou através de contato. Então, Diz que estando cheirando ali, ele pode pegar no nariz, Pode. é isso? pode. Lambe também, né? Oh. Eles têm a lambeção, Sim. né? O cachorro. Sim. Por Ele- isso que ele tem a boa mesmo- castração, né? Pra Ele evitar o mesmo cio. pode disseminar, né? E aí a castração é importantíssima. Assim, disse, a castração é a solução, mas a gente vê um número de mortes dos nossos animais com sinomose, parvovirose, a gente pode dizer que a vacina também é a solução, né? Solução, com certeza. A Porque, vacina. por favor, Ela né? é muito importante, né? E aí a gente pode trazer, talvez, que nem é da minha área, mas né, eu sou médica veterinária também, né? Trabalho na parte de clínica também, e aí a gente pode trazer assim, ó, olha o aparecimento de casos de raiva em Santa Catarina, né? Apareceu ali em Florianópolis, caso de raiva urbana. Teve aquela senhora que há uns 2, 3 anos acabou falecendo aqui perto de raiva. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão deixando de vacinar. Antes, elas tinham muito medo da raiva. Então, todo mundo queria fazer vacina de raiva, acabava esquecendo da sinomose, da parvo, da hepatite, mas fazia da raiva. E agora, nem a da raiva, eles... eu não vou fazer, porque não tem mais... E É uma prevenção. a vacinação é prevenção e ela é essencial para a saúde. Pois é. Acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo. Acabou. Tinha mais uma, mas fica pra próxima. Tá, foi ótimo. Obrigada, Dalva. Um carinho de Deus para todo mundo e uma semana maravilhosa. Obrigada, Ana. Obrigada por essa oportunidade. Aprendemos muito hoje com a doutora Ana Cristina. doutora, obrigada. Foi uma aula Imagina. muito boa. Um abraço e até a próxima edição do nosso Papo Pet.